Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias, especial de véspera de Natal. Barco de imigrantes afunda na costa da Tunísia e deixa mortos. Carmen Lúcia determina que o presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles prestem informações ao STF sobre o desmatamento na Amazônia. Turquia diz que a Coronavac tem 91,25% de eficácia contra o novo coronavírus. Incêndio atinge hospital em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e deixa uma pessoa morta e 3 feridos. O presidente americano Donald Trump ameaça o Irã após a embaixada dos Estados Unidos em Bágida ser atingida por mísseis. Em estudo inédito, a USP identifica proteína do organismo associada a casos graves de Covid-19. Eu sou Tarek Elak e está no ar o Tarek Notícias especial de véspera de Natal. Mais de 20 imigrantes africanos morreram após seu barco afundar na costa da Tunísia hoje pela tarde, quando eles tentavam cruzar o Mediterrâneo até a ilha italiana de Lampedusa, informou uma autoridade de segurança tunisiana. A guarda costeira resgatou 5 pessoas e buscava outras 20 que ainda estavam desaparecidas, disse a autoridade da agência de notícias Reuters. A costa na cidade portuária tunisiana de Sfax se tornou um grande centro de saída para pessoas que fogem dos conflitos e pobreza na África e Oriente Médio e buscam vida melhor na Europa. A autoridade de segurança Ali Yarari diz que o barco afundou a cerca de 6 milhas da costa de Sfax. 20 corpos foram recuperados, 5 outros foram resgatados e todos são da África subsaariana. Mais de 45 pessoas estavam no barco quando ele afundou. Bom, vamos à próxima notícia. Falei agora em mortes, gente? A gente vai falar agora de política aqui no Brasil, porque a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal determinou que o presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles prestem informações sobre os dados anuais do desmatamento e as medidas adotadas pelo governo na área na Amazônia. A decisão da ministra foi tomada numa ação apresentada pela Rede Sustentabilidade. O partido aponta a omissão do governo na política de preservação ambiental e pede que o Supremo determine medidas concretas para o controle do desmatamento. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles terão 5 dias para enviar os dados. A ministra ainda pediu informações para a Advocacia Geral da União e para a Procuradoria-Geral da República. Carmen Lúcia apontou que poderá analisar o caso independentemente do fato de a Corte estar em recesso de fim de ano. Desde o início do mandato, o governo Bolsonaro vem sendo criticado por entidades ligadas ao meio ambiente do Brasil e do exterior em razão das políticas adotadas para a preservação ambiental consideradas insuficientes. Na Amazônia, a área desmatada entre agosto do ano passado e julho de 2020 foi de 11.088 km², um aumento de 9,5% comparado com o período anterior. A área desmatada é a maior desde 2008. O ano de 2020 representou grande perda também no Pantanal, no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. O bioma teve seu pior ano em termos de queimadas desde que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, começou o monitoramento em 1998. O fogo consumiu mais de 20% de todo o Pantanal, destruindo o equivalente a mais de 10 vezes as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo juntas. Declarações e atos do ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles levantaram dúvidas entre entidades e especialistas sobre a eficácia da estratégia do governo na preservação ambiental. Na reunião interministerial do dia 22 de abril, que se tornou de conhecimento público por decisão judicial, o ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles sugeriu ao presidente Jair Bolsonaro e colegas ministros que o governo aproveitasse a pandemia de coronavírus para passar a boiada em termos de mudança de regras ambientais. Na justificativa do ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, a imprensa estaria ocupada com as notícias sobre o coronavírus e não perceberia alterações na legislação ambiental. Vamos à próxima notícia. Bom, falei agora em política no Brasil, Vamos falar agora dessas vacinas, que estão saindo contra o coronavírus, no mundo inteiro, porque a Turquia divulgou hoje que a vacina Coronavac da China teve eficácia de 91,25% contra o novo coronavírus
em uma análise preliminar dos resultados. Entretanto, além do anúncio, o estudo completo não foi apresentado. O dado não foi comentado pela desenvolvedora da vacina e nem pelo Instituto Butantan em São Paulo. A Coronavac é desenvolvida pela chinesa Sinovac, que tem um acordo com o governo de São Paulo. O Instituto Butantan coordena os testes do Brasil e já trabalha na produção do imunizante a partir de matéria-prima recebida na China. Em nota divulgada após o anúncio da Turquia, o Instituto Butantan disse que não comenta informações relativas a contratos da Sinovac com outros países. Na última quarta-feira, o governo paulista tinha a previsão de anunciar a eficácia da vacina, mas a divulgação foi adiada a pedido da fabricante chinesa. Hoje, o secretário estadual da Saúde de São Paulo, Jean Guarin-Chen, disse que a eficácia medida nos testes no Brasil é bem superior ao mínimo de 50% recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Entretanto, os percentuais obtidos no Brasil são diferentes dos verificados em outros países, onde ela também é testada. Que a Sinovac quer entender por que tiveram um resultado e em outros países outros, segundo disse o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Guarin-Chen. Os dados divulgados pelo governo turco em coletiva de imprensa sinalizam que os percentuais estão relacionados a uma análise interina, ou seja, a uma avaliação parcial dos resultados. Sites locais apontaram que o governo divulgou que houve 29 casos de coronavírus em um universo de 1.003 voluntários. No Brasil, o Butantan declarou no dia 23 de novembro ter alcançado o mínimo de infectados para abrir a análise interina. Apesar disso, na ocasião, os pesquisadores brasileiros não divulgaram os percentuais da eficácia e preferiram aguardar a continuidade dos estudos. A Indonésia, que também testa a vacina, chegou a divulgar no começo do mês que tinha verificado 97% de eficácia, mas depois precisou se retratar, dizendo que os dados só estariam disponíveis em janeiro. A doutora em neurociências e divulgadora científica Melanie Fontes Dutra, que faz pós-doutorado em bioquímica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aponta que as primeiras informações vindas da Turquia parecem de fato estar relacionadas a resultados preliminares do estudo de fase 3. De acordo com a agência de notícias Reuters, os pesquisadores turcos sinalizaram que os testes continuam e eles disseram que é provável que a taxa aumente com base em dados de testes em estágio avançado. Os pesquisadores que integram o conselho científico do governo afirmaram que nenhum sintoma importante foi detectado durante os testes da Coronavac na Turquia, exceto por uma pessoa que teve reação alérgica. A agência de notícias Associated Press relatou que o ministro da Saúde da Turquia, Fahrettin Koca, ressaltou que os dados divulgados por eles são os primeiros já divulgados sobre a Coronavac. No país, os testes envolvem 7.371 voluntários. A Turquia comprou 50 milhões de doses da Coronavac no dia 11 de dezembro, mas o embarque foi adiado. O ministro da Saúde turco, Fahrettin Koca, disse que as vacinas chegarão à Turquia na próxima segunda-feira, acrescentando que o país irá vacinar mais de 9 milhões de pessoas no primeiro grupo, começando pelos profissionais da saúde. Bom, vamos à próxima notícia. Um incêndio atingiu hoje o Hospital e Clínicas de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo os corpos de bombeiros, o incêndio atingiu a CTI do prédio, que fica no 5º andar, e deixou uma pessoa morta e 3 feridos. As vítimas foram levadas para outras CTIs do próprio hospital. Por volta das 3 horas da tarde, segundo os bombeiros, o fogo estava controlado. Imagens de redes sociais mostraram pacientes sendo retirados às pressas. Testemunhas falaram que o incêndio foi precedido por uma explosão. Em 10 anos, pelo menos 10 hospitais pegaram fogo no Rio de Janeiro. 2 casos recentes causaram mortes. No ano passado, 25 pessoas morreram após um incêndio no Hospital Badim, na Tijuca, na zona norte da capital carioca. 13 pessoas morreram de causas ligadas diretamente ao incêndio. Esse ano, em outubro, 3 pessoas morreram após um incêndio também no Hospital Federal de Bom Sucesso, na zona norte da capital carioca. Vamos à próxima notícia. Bom, falei agora em incêndio em hospitais, gente. Vamos falar agora de política pelo mundo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma ameaça ao Irã após a região onde fica a embaixada dos Estados Unidos, em Bágida, ser atingida por mísseis no último domingo. Segundo o presidente americano, 3 mísseis falharam e foram encontrados no espaço americano. O presidente americano escreveu em rede social, abre aspas, adivinhe de onde eles são, Irã.
Agora ouvimos rumores de ataques adicionais contra americanos no Iraque. Um conselho, amigo: se um americano for morto, irei responsabilizar o Irã. Pense bem. Fecha aspas. Pelo menos 3 mísseis atingiram a zona verde de Bajida, no Irã, uma região da capital do Iraque, onde ficam edifícios em que funcionam órgãos de outros países, especialmente dos Estados Unidos, no último domingo. Segundo fontes de segurança do Iraque, o alvo era a embaixada dos Estados Unidos no país. Os militares iraquianos disseram no último domingo que os responsáveis foram um grupo fora da lei e que os mísseis são do tipo Katyusha, uma arma de fabricação russa, comum no Oriente Médio, que é disparada de um veículo. Os mísseis atingiram um complexo residencial dentro da Zona Verde e danificaram edifícios e carros, mas não houve vítimas, de acordo com um comunicado militar. Bom, vamos à próxima notícia. Um estudo inédito coordenado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, apontou que o agravamento do quadro clínico de pacientes com coronavírus está ligado ao grau de ativação dos inflamassomos no organismo. De acordo com os pesquisadores, tais proteínas atuam como soldados, desencadeando uma inflamação controlada para proteger os órgãos e, ao mesmo tempo, combater os elementos invasores. Nos pacientes com coronavírus, esse sistema de defesa ficou desorganizado, o que contribuiu para o agravamento da doença. Ao longo de 8 meses, mais de 40 cientistas focaram os estudos em um grupo de 128 voluntários infectados pelo coronavírus que causa a Covid-19. Naqueles que apresentavam sintomas mais graves da doença, foi identificado um processo inflamatório fora do comum. O coordenador do estudo, Dario Zamboni, que é professor do Departamento de Biologia Celular e Molecular e Bioagentes Patogênicos e do Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias, o CRID, diz que, ao serem ativados os inflamassomos, promovem o controle das infecções. Caso o processo seja extremo, o organismo produz uma resposta exagerada, podendo lesar tecidos e piorar o quadro. Diante das informações obtidas em laboratório, os pesquisadores identificaram que é possível aumentar a chance de sobrevivência de pacientes em estado grave com coronavírus. Em estudos preliminares, eles perceberam que o uso de um medicamento específico diminui o tempo de internação, tanto em leitos de enfermaria quanto em unidades de terapia intensiva. Durante a pesquisa, a média de dias de internação de pacientes no centro intensivo que precisavam de respiradores caiu de 7 para 3 dias. O nome do remédio, que pode ajudar a salvar vidas, ainda é mantido em sigilo. Os resultados obtidos em Ribeirão Preto foram publicados em novembro deste ano ao Journal of Experimental Medicine, um dos mais importantes jornais médicos e científicos do mundo, e chamou a atenção da comunidade internacional porque abriu um novo horizonte para tratamentos mais eficazes contra o novo coronavírus. Bom, nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá o nosso canal, corre lá. Não esqueçam de deixar aquele joinha maroto, se inscrevam no meu canal e me acompanhem também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, uma ótima noite para vocês, uma ótima quinta-feira, um Feliz Natal para vocês e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!